Hey, Jeter aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de comunicação não violenta, entender um pouquinho mais de como ela funciona. Ela que é essa ferramenta para a gente criar uma conexão mais profunda com as outras pessoas e através dessa conexão a gente gerar cooperação de uma forma mais compassiva, com reciprocidade, solidariedade, contribuição com a vida do outro. E vamos começar falando um pouco sobre quais são os obstáculos para essa conexão, para depois a gente entender como é que a gente cria essa conexão. Porque na verdade o que a gente vai ver é que é uma conexão muito fácil da gente manter quando a gente não usa essas coisas que eu vou trazer agora, que a CNV recomenda a gente não usar, recomenda a gente evitar. Então, quando a gente não usa essas coisas, a conexão meio que já funciona naturalmente, não falta nem muita coisa para a qualidade de conexão já acontecer, digamos assim. Por isso que eu quero começar pelas coisas que atrapalham essa conexão, porque quando a gente tira ela já fica tudo bem mais simples. Então, a CNV recomenda que a gente não use linguagem que soa como crítica ou como atribuição de culpa ou como insulto, ou seja, basicamente qualquer coisa que insinua que existe algo de errado com outra pessoa. Isso também pode ser alguma ordem ou exigência, ou seja, a gente espera que o outro deva fazer alguma coisa pela gente, ao invés da gente pedir alguma coisa ao outro. E também a CNV recomenda que a gente não use recompensas e punições, né, que são formas de manipular o comportamento da outra pessoa. A gente já viu isso lá no primeiro vídeo, quando eu falei um pouco sobre as limitações das recompensas e das punições. Talvez eu volte a falar disso nos próximos vídeos para aprofundar um pouco mais, mas se você não tá ligado, volta lá no primeiro vídeo para relembrar um pouco e aí a gente revê porque é perigoso usar recompensas e punições e justamente por ser perigoso a CNV recomenda que a gente não use. Então, essas são as principais coisas que a CNV recomenda a gente evitar, mas tem mais uma coisa que a CNV recomenda que a gente não use uma linguagem que soa como se a gente estivesse negando a nossa responsabilidade. Então, são coisas como eu tive que fazer, eu não tinha escolha, ordens superiores, é uma regra, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer de outra forma. Esse tipo de linguagem, ele aliena a gente da nossa responsabilidade, faz com que pareça que a gente não tem escolha. E mesmo em situações que parece que a gente está sendo coagido, ou situações em que as nossas escolhas foram restringidas, de alguma forma, em última análise, a gente ainda tem alguma escolha. Mesmo que alguém ponte uma arma para sua cabeça, por exemplo, ainda existe uma escolha, né, do que você vai fazer. E, óbvio, a gente não está dizendo que qualquer tipo de indução ao comportamento do outro tá ok, não tem problema nenhum. Tanto é que a gente acabou de dizer as coisas que a CNV não recomenda a gente fazer. Então, a ameaça estaria dentro de punição, né? Seria ameaçar a punição, que poderia ser uma agressão física, uma morte, né? Nesse caso de apontar uma arma. Então, a CNV não está recomendando nada disso, apenas a gente pode sempre se lembrar que a gente sempre tem escolha, e quando a gente se lembra que a gente tem escolha, a gente vê oportunidades que a gente não tinha visto, né? Às vezes a gente acha que a gente está coagido numa situação, está encurralado, só tem uma escolha, mas quando a gente para pensar que a gente sempre tem escolha, a gente acha novas opções, acha alternativas. Então é muito perigoso a gente ter uma mentalidade de que a gente é obrigado a fazer as coisas sempre, porque essa mentalidade tira a nossa criatividade para achar outras formas de fazer as coisas que não seja aquela forma que a gente acredita que a gente é obrigado. Ah, Dito isso, o Marshall ele dá um exemplo que é o Amtsprache. Eu não sei alemão, a palavra alemã, que ele viu a entrevista de um criminoso da era do nazismo, que era o Adolf Eichmann. E nessa entrevista estavam perguntando para ele: foi difícil para você mandar centenas de pessoas para a morte nos campos de concentração? E ele falou com bastante honestidade: não, na verdade foi muito fácil porque a gente tinha uma linguagem que ajudava a gente a isso. E aí o entrevistador ficou assim, né, surpreso, chocado e tal, e aí perguntou, como assim e tal? Aí ele tava dizendo, veja bem, a gente tem uma linguagem que afasta a gente, né, do que a gente está fazendo, então a gente sempre diz, eu não tive escolha, foram ordens superiores, né, eu não podia fazer outra coisa e tal. Então, perceba que o perigo dessa linguagem que anula a responsabilidade, que foi essa linguagem que permitiu com que os generais, né, a galera lá que seguiu Hitler, conseguisse
agir de uma forma desumana, né, sem se sentir mal por isso. Que é isso que acontece quando a gente se expressa de uma forma que a gente não se sente responsável, né? A gente não se sente mal pelo que a gente faz. Então isso é muito perigoso e definitivamente a CNV não vai recomendar isso. Dito isso, né, o que a CNV não recomenda a gente fazer, vamos ver então o que é que a CNV recomenda, porque como eu falei no vídeo passado, né, é importante a gente ter clareza daquilo que a gente quer e não daquilo que a gente não quer, porque senão a gente não sabe o que a gente tem que fazer, né, e a gente acaba fazendo aquilo que a gente disse que não ia fazer por falta de clareza daquilo que a gente gostaria de fazer. Então, a CNV recomenda a gente expressar 4 componentes. A gente expressar uma observação, a gente expressar um sentimento, a gente expressar uma necessidade e a gente expressar um pedido, né? Então, eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas coisas, porque eu acho que merece a gente ver mais a fundo, no sentido de trazer mais clareza para vocês, né? Ficar um entendimento mais completo de como a gente usa esses 4 componentes. Mas já para dar um entendimento inicial, para a gente já ter um gostinho dos próximos vídeos, o primeiro componente, que é a observação, ele é uma observação direta do comportamento que está acontecendo ou da situação que aconteceu. Se for uma fala, é uma citação direta dessa fala. É diferente de um julgamento, porque o julgamento ele deixa ambiguidade. Por exemplo, se eu disse, aquela pessoa falou com um tom de voz acima do que eu acho confortável. Isso é uma coisa. Ficou claro para mim que o tom de voz daquela pessoa foi elevado para os meus padrões. Se eu falo, aquela pessoa gritou, esse gritar ele é um pouco ambíguo, porque as pessoas têm diferentes referências do que é gritar. Se você conviveu com uma família que era muito silenciosa, qualquer elevação de voz já pode ser considerado um grito. Se você conviveu com uma família que vivia interagindo com um tom de voz elevado, existe uma diferença muito grande entre o seu falar alto normal e aquilo que vai ser realmente um grito, né? O grito ele está um patamar acima. Então você fala de uma altura que a pessoa já consideraria um grito, mas você conhece o seu realmente grito que é um patamar acima. Então quando a gente diz para uma pessoa, você está gritando, a gente pode acidentalmente ofender a pessoa porque pro patamar dela ela não está gritando ainda, né? Então, isso tira a clareza, né? Então não é uma observação clara do que dentro do que a CNV recomenda. Então, a observação clara a gente vai descrever estritamente, descrever mesmo o comportamento ou a situação e não gerar uma interpretação nossa do comportamento, e a gente vai ver isso com um pouco mais de clareza quando a gente for falar só de observação. O segundo componente é o sentimento, e ele vai trazer um pouco do contexto para o outro daquilo que a gente está vivenciando. Porque, por exemplo, se eu peço para você, pegue uma água para mim, é diferente se eu digo, pegue uma água para mim e eu tô furioso, e se eu digo, pegue uma água para mim e eu tô com sede, né? Então, o sentimento ele traz esse contexto para a pessoa, para ele situar o que, é que a gente está vivenciando. Então, é uma peça importante de contexto, né, para o outro saber o porquê a gente está pedindo alguma coisa ou porquê a gente está expressando alguma coisa. Tem um sentimento específico envolvido e determinadas expressões vão ser diferentes, né, no tom e no como o outro vai receber, dependendo do sentimento que a gente está sentindo. E a gente vai trazer isso para ele poder ele ter essa clareza. Já o terceiro componente vai ser a necessidade, que esse é basicamente o componente mais importante, é aquele componente que de fato todos nós estamos tentando, né, quando a gente usa CNV, estar atento o tempo todo, ou seja, quais são as minhas necessidades com a necessidade do outro e como a gente pode melhor atender essas necessidades, como é que a gente pode enriquecer mais essa relação. Então, a gente só consegue ter esse processo de melhora, de enriquecimento da vida, quando a gente tem clareza das nossas necessidades e como elas estão sendo atendidas ou não. Então, a necessidade é o ponto mais importante e ela é basicamente os elementos, os valores fundamentais da existência humana. Então, são coisas como necessidade de alimento, necessidade de abrigo, necessidade de carinho, necessidade de ser ouvido, ou seja, necessidade de empatia, né? Necessidade de compreensão, necessidade de proteção, né? De segurança, necessidade de tranquilidade, né? Estar em paz. Enfim, tem uma série de necessidades. No vídeo que eu fizer sobre necessidades, eu vou trazer um vocabulário, né? Várias palavras para ajudar a gente a melhor expressar essas necessidades, porque muitas pessoas às vezes não têm esse vocabulário, não sabem as palavras para expressar aquilo que precisa, aquilo que quer atender, aquilo que tá realmente vivo dentro da pessoa, né? Então, no Vida de Sentimentos também vai ter vocabulário de sentimentos para a gente ajudar a melhor expressar aquilo que a gente está sentindo. E o quarto componente vai ser o pedido, e esse quarto componente ele é justamente para a gente indicar ao outro
como é que ele pode tornar a nossa vida mais maravilhosa, né? O que é que o outro pode fazer agora, nesse momento, que seria enriquecedor para a gente? E esse é o primeiro detalhe, o pedido ele é sempre algo presente, né? Se você quer algo futuro, vai ser talvez que a pessoa concorde agora no presente sobre esse algo futuro, ou então que se planeje, ou então que tome alguma ação, né? Ou esteja ciente que vai haver um pedido futuro, mas sempre tem uma ação presente. Nem que a ação presente seja ouvir, nem que a ação presente seja compreender, seja concordar, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, uma ação presente. O segundo ponto é uma clareza do pedido. Porque da mesma forma que eu falei que a ambiguidade da observação pode gerar problemas, pode gerar complicações, a ambiguidade do pedido pode fazer muito difícil, que seja muito desafiador, que nossas necessidades sejam atendidas. Porque se o outro não tem clareza do que ele precisa fazer, ele pode não fazer, ou ele pode fazer algo que não vai atender a nossa necessidade e a gente vai ficar frustrado. Então, se eu digo, eu tô com sede, eu queria água para beber, e a pessoa traz uma bebida que eu não gosto, não ajudou o fato que eu não tive uma expressão clara daquilo que eu gostaria de beber. Então, é muito importante que o nosso pedido seja claro, seja específico àquilo que a gente realmente quer, que realmente vai atender nossas necessidades e também vai ser um exercício para a gente, da gente ter mais clareza do que a gente quer. De certa forma, vai ser um trabalho também de autoconhecimento, né? Usar esses componentes da CNV, porque eles vão dizer muito daquilo que a gente precisa, de como a gente se sente em relação a essas situações e a gente ter essa clareza do que a gente realmente quer, porque às vezes a gente nem mesmo sabe e a CNV vai ajudar a trazer isso pra gente. Então essa foi a visão geral dos 4 componentes da CNV e é isso que a CNV recomenda que a gente traga. Em vez de a gente trazer julgamentos, a gente trazer críticas, a gente trazer exigências, a gente vai trazer observação, sentimento, necessidade e pedido, né? Geralmente o pedido se tem necessidades nossas não sendo atendidas. Se todas as nossas necessidades estão atendidas, a gente não tem pedido, a gente vai trazer só a celebração, a gratidão para o outro. Então, espero ter ficado um pouco mais claro, né? Agora realmente a gente chegou no corpo da CNV, que é falar desses 4 componentes. E eu estou ansioso para nos próximos vídeos a gente ir destrinchando cada um deles e ficar cada vez mais claro como a gente usar esse processo e você já poder ir experimentando a diferença que faz quando a gente faz uma observação clara ao invés de um julgamento, quando a gente traz nossos sentimentos ou não, quando a gente sabe qual é a nossa necessidade ou não, e especialmente quando a gente faz um pedido claro ou não. Eu estou confiante que você vai ver que quanto mais você tiver clareza de pedido na sua vida, mesmo que você não ainda tenha um domínio da ferramenta como um todo, só a clareza já vai gerar uma transformação na sua vida no sentido de você ter muito mais probabilidade de você conseguir o que você quer na interação com as pessoas. Então, eu acredito que esses vídeos vão ser muito enriquecedores. Se você também está ansioso para ver esses vídeos e você quer ser notificado, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações, que assim que o vídeo sair, você vai ser avisado. Se nada der errado, vai ser toda terça e quinta, às 18 horas, mas caso você esqueça, enfim, você pode colocar um despertador você mesmo, né? Se você não quiser que o YouTube te notifique, ou então por algum motivo o YouTube bugar e não te notificar, você pode colocar aí um alarme, alguma coisa. E eu espero te ver nos próximos vídeos dessa série. Eu estou muito feliz que você me acompanhou até aqui. E até o próximo vídeo.